Feliz sábado, meus irmãos. Estamos aqui, né, para mais um culto neste sábado, né? Hoje, quem vai estar passando para nós é o irmão Rogério Buzzi, tá bom? Quero agradecer aos irmãos aí que já estão no chat, aqueles também que não estão, aos grupos que estão reunidos, que nós sabemos que tem irmãos em vários grupos que colocam uma tela lá e várias pessoas nos grupos acabam assistindo, né? E que o Senhor possa nos abençoar a todos, tá bem? Vamos fazer uma oração e para podermos começar. Aqueles que puderem se ajoelhar, se ajoelhem. Oremos, irmão. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Cristo Jesus, Pai, que hoje está à porta do Santíssimo, do Santuário, Senhor. E, conforme a tua palavra nos diz, para derramar bênçãos especiais sobre cada um de nós, pedimos, Pai, que o Senhor derrame do teu Espírito, através de teu Filho, e nos leve, Pai, para mais perto de ti, do teu caráter, nos transformando, Pai. E também, Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos entender, Pai. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Que o Senhor possa usar o teu servo conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Buzzi, a palavra é contigo agora, tá, meu irmão? Deus te abençoe aí e te encaminhe. Amém. Bom, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, seja com todos vocês. Esperamos realmente que nessa manhã Deus possa falar ao coração de cada um de nós. Aqueles que viram o título aí dessa nossa live, né? Certamente poderão fazer uma pergunta inicial. Bem-aventurados, né, os olhos que veem o que vós vedes. Primeiramente, né, no momento em que nós vivemos, é possível que muitos que nos ouvem, muitos que nos ouvirão, assim como eu, quando lia Lutero, por exemplo, né, e o trabalho maravilhoso que ele fez de reforma na época que fez, e olhando aqueles nossos irmãos do passado, né, que morreram pelo Senhor, e aqueles que não morreram, mas simplesmente descansaram no Senhor, quando digo não morreram, né, queimados ou torturados. E eu olhava para trás e sempre me questionava, né, e dizia, teria sido muito melhor, quem sabe, nós termos vivido naquela época, porque naquela época tudo era mais simples. Essa semana mesmo, né, o João me dizia que era tudo mais simples, né, muito mais fácil. Porém, nós hoje, vendo tudo que está acontecendo, vendo o que sabemos que vai acontecer daqui a pouco, vendo já esse tipo de perseguição iniciando nesse laboratório de Satanás, né? Satanás está usando toda essa, entre aspas, pandemia para fazer disso um laboratório, para ver quem realmente, né, vai ter força moral, força espiritual para dizer não a muita coisa que se está tentando empurrar goela abaixo, né, daqueles que hoje, inclusive, se dizem povo de Deus, e o inimigo vai movimentando as peças, né, nesse xadrez dele, porque no passado ele tentou colocar já, por exemplo, o decreto, né, dominical, e não conseguiu, porque Jones, na hora H, junto ao Senado, né, interviu, e Deus usou aquele homem para barrar naquele, então, o decreto. Agora o inimigo sabe que não pode correr riscos, e ele está fechando, né, todas as portas, na área social, na área econômica, na área cultural, na área espiritual, e vai ficando, assim, um pouco mais fácil de fazer uma leitura, né? Hoje,
de que lado cada um está. Mas, ao mesmo tempo, vai ficar muito mais difícil para você se posicionar, porque, afinal de contas, hoje, portas já começam a ser fechadas para quem não aceitar a picada, né? E as coisas vão realmente se encaminhando para uma época que já estava prevista, que iria acontecer, porém, que talvez muitos de nós imaginamos que viria de um outro jeito ou que demoraria um pouco mais. No meio disso tudo, nós olhamos para um cenário à nossa frente nada promissor, quando olhamos, né, pura e simplesmente com os olhos humanos, porque nós sabemos, né, que a perseguição se avizinha, direitos serão retirados, como têm sido retirados, inclusive, no meio político, de pessoas que ousam expressar sua opinião. E tudo isso é um preparo, repito, para fechar a boca dos servos de Deus que, no devido momento, né, não só agora, mas no devido momento, estarão pregando com o poder vindo do céu. E, embora, né, o cenário que a gente vislumbra à nossa frente não seja o mais agradável, quando olhamos, né, com os olhos humanos, em algum momento, nós ouvimos Jesus dizendo: pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós podemos pegar, como a maioria tem feito, infelizmente, e imaginar, em algum momento, que esta frase de Jesus, ela se aplicou aos discípulos, simplesmente. Mas eu gostaria de convidá-los a ver como, de fato, isso se aplica muito mais a nós do que a qualquer geração que já tenha vivido sobre a face da Terra. E nunca esqueçam qual é a nossa missão nesse mundo. Nossa missão não é pregar a verdade. Nunca é demais tentar lembrar a todos que a nossa missão não é pregar a verdade. Nossa missão é pregar a verdade presente. E a verdade presente é o que faz essa poderosa diferença, onde todos nós vamos estar a cada momento encontrando algumas pérolas que não será dado à grande maioria encontrar. Vamos ver por quê. Vamos ver se é assim. Abram suas Bíblias no capítulo 10 do livro de Lucas, 10 do livro de Lucas, e vamos ver o que o Senhor tem reservado para nós nessa manhã. Lucas 10, a partir do versículo 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei. Então, haverão cidades que nós não seremos recebidos, e nós sabemos disso, né? Haverão cidades que não permitirão que se pregue o evangelho. Nós já vemos, por exemplo, hoje, como isso pode acontecer. Existem cidades hoje, né, que estão, inclusive estados, que estão exigindo passaporte sanitário, que já estão fazendo exigências irracionais. Exigências que estão tirando o livre-arbítrio. Exigências que estão tirando a tua liberdade de ir e vir, que é o que a Constituição ensina. E nós vemos, então, que se já está acontecendo isso no campo secular, que dirá quando vier no campo espiritual, que é o grande objetivo final do inimigo. Mas eu quero chamar a atenção de uma forma toda particular aqui para essa cidade. Vamos tentar ver agora, não com os olhos, né, seculares, vamos tentar ver com os olhos espirituais o que seria, em primeiro lugar, essa cidade. No livro do Apocalipse, no capítulo 17, Apocalipse, capítulo 17, no versículo 18, 17, 18, e eu vou acelerar um pouco, porque tem muita informação, diz: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Fazendo uma alusão à grande Babilônia e à Babilônia, é mostrado aqui que ela é uma cidade. E ele diz: a mulher que viste, a igreja que você viu, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, nós sabemos que
Em primeiro lugar, mulher é a igreja. E ela é comparada a uma cidade. Por um momento, tente apenas aceitar isso até aqui. Mas em qualquer igreja em que entrardes e vos não receberem, saindo pelas ruas, dizei. Pense um pouquinho. Em algum momento da sua vida, você que estava na igreja, que aprendeu a amar, em algum momento na sua vida, você se deparou com a verdade presente e passou a ensinar a verdade presente. Da falácia da Trindade, do engano da Trindade, do engano que é não crer que Jesus de fato é o Filho do Pai, e que o Pai de fato tem um filho literal. E quando você resolveu pregar esta verdade presente, imediatamente esta cidade não te recebeu mais. Você não é visto mais com bons olhos. E chega um momento que você ou toma uma decisão por você mesmo e sair dessa cidade, ou simplesmente te tiram para fora da cidade, que foi o que aconteceu com Paulo, foi o que aconteceu com Cristo, o que aconteceu com os verdadeiros servos de Deus sempre que quiseram pregar a verdade. Paulo foi apedrejado, inclusive, e dado quase praticamente como morto. Foi assim com Cristo, que quiseram jogar ele para baixo do desfiladeiro, quando ele pregou a verdade presente. Até o momento em que ele pregava simplesmente a verdade, ele não teve problemas. No livro de Lucas está o registro. Quando ele disse, hoje se cumpriu essa escritura entre vós, quiseram apedrejá-lo. Até então ele era bem recebido na cidade, na igreja. O problema começou quando ele ensinou a verdade presente. Ele leu Isaías, falando do trabalho que o Messias faria, curaria os cegos, libertaria os cativos. E quando ele diz, hoje se cumpriu, quando ele fez aquilo, uma verdade presente, diz o texto que todos na sinagoga agora começaram a olhar para ele e imediatamente tentaram matá-lo. Nada novo debaixo do sol. Mas em qualquer igreja em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Até o pó. O homem é o pó da terra. Então, chega um momento que, infelizmente, aqueles homens que rejeitam a palavra de Deus através daqueles que procuram ensiná-las, serão sacudidos. Completamente sacudidos. E o que é pior, o pó será sacudido para fora. Há um engano de se imaginar que ser cristão é pertencer a uma igreja. Esse engano é colossal. Há um engano de se pensar que o peneiramento e que a peneira é a igreja. Que a sacudidura é a igreja. Então, quem sai da igreja na sacudidura, está fora. A peneira nunca foi a igreja. Nunca foi. A peneira ou a sacudidura é a palavra. Aqueles que permanecem na palavra. Aqueles que permanecerem até o fim na palavra, na verdade. São esses que ficam. A peneira é a palavra. O apóstolo Paulo fala, inclusive, das obras e diz que o fogo aprovará. O fogo é a palavra. Todos serão provados pela palavra. Então, não deixe que te engane com retóricas e filosofias que apenas te afastam e te dão medo. Até o pó que da vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto. Olha Jesus dizendo. Mas, por favor, não esqueça disso. O reino de Deus é chegado a vós. Então, quando você prega a palavra de Deus, é porque o reino de Deus chegou até você. Você não tem condições de pregar a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira e pura palavra de Deus, se o reino de Deus não tiver chegado até você. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, Nicodemos era o pastor. Nicodemos era do Sinédrio. Nicodemos não era um pastor qualquer.
Ele era um líder nato. E ele foi de noite falar com Jesus. Jesus iniciou dizendo para ele: Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino do céu. Nicodemos, você não pode ver. Nem ver, Nicodemos. Você não está nem enxergando nada. Você está cego, Nicodemos. Infelizmente, Nicodemos, no meio da liderança, você foi cegado. E você precisa ver. Pode o homem nascer de novo, etc, etc. Nicodemos, Nicodemos, não se faça de rogado. Não faça de conta que você não entendeu. Eu vou ser, então, mais específico, Nicodemos, com você. Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E conseguiu entender agora, Nicodemos? Você está incapacitado de ver. Você não consegue ver que eles estão pregando a verdade. E você não vai conseguir entrar. Mas, sabei com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vocês. A vocês quem? A todos aqueles que vão estar inseridos no contexto que ele vai apresentar. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Veja que ele está falando da cidade e vai falar agora para nós de uma outra forma. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. Arrependimento é o ponto. E ele usa um comparativo aqui com cidades onde ele operou milagres. Cidades onde ele realmente atuou. Cidades que ele fez mais do que por outras. Porém, ele vai citar uma especificamente, de uma forma toda especial, de uma forma isolada. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E agora vem a sentença, a terrível sentença para os dias de hoje. E tu, Cafarnaum, serás levantado até o céu, até o inferno serás abatida. Há muito tempo atrás, uma senhora inspirada por Deus escreveu o seguinte, está no livro Eventos Finais, na página 48. E permitam ler. Cristo diz o seguinte, daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela. Qual é a cidade, qual é a igreja que se ufana da sua luz? Que diz que tem mais luz que todas as outras, e de fato, recebeu, mas não anda nela. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz. É ela quem diz. Que te ergues até os céus com referência a privilégios. Que igreja teve os privilégios que essa igreja teve? De receber o que ela recebeu. Serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Alguma dúvida sobre quem está se falando aqui? O Rogério está forçando uma mensagem? O Rogério odeia a igreja adventista? A mensagem está aqui. Será que essa senhora odiava a igreja adventista? Ela amava a igreja adventista. Eu só posso dizer o seguinte, não me é permitido ter qualquer coisa contra a igreja adventista, contra os membros da igreja adventista. Não me é permitido ter nada contra eles. Deus não nos permite a nenhum de nós ter nada contra a igreja adventista, pura e simplesmente. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, nos fazer ficar quietos em relação à verdade, assim como ela não ficou quieta. Tente imaginar, muitas pessoas dizem que esta senhora é uma falsa profetisa, é uma falsa mensageira. Eu te desafio a encontrar, nos dias de hoje, um só, verdadeiro pastor, que pertença a uma denominação e que fale contra ela. Eu não vejo Silas Malafaia falando contra a Igreja Assembleia. Eu não vejo ele a repreendendo. Eu não vejo Valdomiro Santiago falando contra a igreja dele. Eu não vejo Edir Macedo. Eu não vejo nenhum profeta hoje falando contra a própria igreja. E por quê? Porque eles estão comprometidos com a instituição, não estão comprometidos com a verdade.
Porque quando Cristo repreendia a sua própria igreja. Ele a repreendia. O livro do Apocalipse é específico. Eu repreendo e disciplino os que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa senhora teve a coragem de repreender a igreja que ela pertencia. Por quê? Porque antes de amar a igreja, ela amava o seu Senhor. Cristo, quando sai da sinagoga, ele disse taxativamente, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Ele amava a verdade, acima de tudo. Ele amava a igreja. Aquele templo foi construído para recebê-lo. Ele não tinha nada contra o templo. Mas ele tinha uma missão, e ele levaria essa missão até o fim. Aqueles discípulos que disseram, olha que pedras, até então, amavam mais a sinagoga do que a verdade. Foram ensinados assim. Há algo novo debaixo do sol? Eu conheço pessoas que dizem, não, eu sei que vocês estão certos, mas se eu falar isso na igreja, eles vão me tirar de lá. Então eu fico lá. Eu fico lá, na verdade, embora a boca não diga, o coração está dizendo. Eu fico lá porque eu amo mais a instituição do que a verdade. Deus me deu luz, mas eu não vou fazer ela brilhar lá dentro. Eu não vou falar. Porque no final das contas, eu amo mais a igreja e a comodidade que a igreja me oferece do que a verdade. Porque a verdade traz problema. A verdade traz perseguição. A verdade traz dificuldade. A verdade faz com que você não seja recebido na cidade. Cafarnaum. E convenhamos, nós não somos recebidos. Não somos pessoas, membros bem vistos. É o custo de pregar a verdade. Particularmente, cada um de nós assumiu esse custo algum dia. E amém por isso. Porque mais importante é a verdade do que a instituição. Uma instituição não sobrevive sem a verdade. Por isso Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. 14. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantado até o céu, até o inferno serás abatido. No livro de João, no capítulo 6, leio rapidinho, João 6, versículos 54 ao 59, diz: Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como podem nos dar este sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Carne do Filho do Homem. Jesus estava tentando mostrar a estes pastores da época, a estes judeus, que a sua humanidade deveria ser aceita, e que deveriam, naquele ser humano, ver o Pai. O tempo todo era o seu ensino. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido. A humanidade de Cristo. Esta mensageira fantástica diz, a humanidade de Cristo é tudo para nós. Cristo está chamando a atenção aqui, claro, para a sua palavra, né? Para a palavra, porque ele é o verbo, a carne é a palavra. Mas ele está chamando também a si a atenção para a humanidade, que eles não aceitavam que naquele ser humano, de fato, o Pai habitasse em sua plenitude. Eles não aceitavam que aquele era o verdadeiro e literal Filho de Deus. Preste atenção nisso, pois nada há de novo debaixo do sol. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. O termo que ele usa aqui é taxativo, ele poderia dizer assim como Deus que vive me enviou, e eu vivo por Deus. Ele usa o termo Pai, porque é algo que ele precisa ensinar aqui de forma clara para eles. Prestem bem atenção nisso, meus amados irmãos e irmãs. Assim como o Pai que vive me enviou, o Pai me enviou, ele é meu Pai. Não duvidem disso, não neguem isso, não ensinem nada contra isso. Não digam que
eu apenas assumi a condição de filho. Não digam que meu pai apenas assumiu a condição de pai. Não digam isso. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele está insistindo aqui, mostrando à humanidade, insistindo que o pai enviou ele. E sabe que para quem ele estava pregando isso? Exatamente isso. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Onde? Cafarnaum. Adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz. Ele estava tentando dar uma luz especial para aquele povo, falando da sua natureza, falando do Pai que nele habitava, tentando levá-los a entender que ele não falava por si mesmo, que quem falava era o Pai nele. Esta era a mensagem que ele queria gravar ali. Esta é a mensagem que ele deu a Cafarnaum. E esta foi a mensagem maravilhosa. Esta foi a luz maravilhosa que Cafarnaum rejeitou. Tiro e Sidom, se nas outras cidades tivesse sido dado o que eu dei a vocês, elas ainda estariam em pé. Mas no dia do juízo, será muito pior para vocês. Porque eles não receberam essa luz. Eles não poderão ser julgados por isso. Mas vocês, que tiveram essa luz e a rejeitaram, e tu, Cafarnaum, adventista do sétimo dia, que te ergues até os céus com referência a privilégios. Que igreja você conhece hoje que pode ter condições de entender essa luz maravilhosa? Que igreja você conhece hoje que pode entender a natureza humana de Cristo e entender que naquela natureza a obediência foi plena? E é isso que Jesus queria ensinar. Por quê? Porque ele quer dar a vitória ao pecado ao seu povo e quer mostrar a cada um de nós que nesta natureza humana a lei de Deus pode ser guardada de forma perfeita. É verdade que alguém diria, mas ninguém foi perfeito como Cristo. Concordo plenamente. Mas é possível guardar a lei de Deus nesta natureza pecaminosa. E lembre-se, Adão foi colocado na terra para isso. Quando ele peca, ele poderia justificar a Deus dizendo, Senhor, perdoa-me, fui eu, o problema sou eu. Senhor, a tua lei é santa, justa e boa, o problema sou eu. E ele não fez. Cristo vem e demonstra o caráter maravilhoso do Pai e demonstra que sim, a tua lei é santa, justa e boa, Pai, e pode ser guardada, sim. Quando Deus prometeu escrever a lei no coração do seu povo, isso se tornou possível quando Cristo mostrou isso. Quando Cristo venceu. Quando Cristo viveu uma vida sem cometer um único pecado, sem cometer uma única transgressão da lei, tornou possível a todo ser humano, na carne pecaminosa, ter a lei escrita no coração. Quem ouve a voz, a mim me ouve. E quem rejeita a voz, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Não é presunção assumir hoje o nosso papel diante de Deus. Não é presunção. Jesus disse, a palavra de Deus ensina que a nossa mensagem tem que ser um cheiro de vida para a vida e de morte para a morte. Como é que essa mensagem maravilhosa pode ser uma mensagem para a morte? Para aqueles que a rejeitam. Aqueles que rejeitam a mensagem de Cristo, do Cristo humano, do Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, nesta terra, tem um problema seríssimo. Porque esta mensagem é o pilar central do Evangelho. A promessa do Messias, que viria em carne, foi ensinada através da sarça ardente, foi ensinada através do tabernáculo. Construam um tabernáculo e eu habitarei no meio de vocês. O tabernáculo era Cristo, ele representava Cristo que viria um dia e a glória do Pai estaria nele. Essa lição foi ensinada, reensinada, incitada com Abraão, né,
no momento em que ele estava para sacrificar o filho Isaque, todo momento, na coluna de fogo que cuidava daquele povo, que aquecia eles, nas nuvens, né, que a nuvem que acompanhava eles para que eles não morressem ali, em tudo era ensinado a cada momento que Cristo viria um dia, o Filho do Pai viria um dia e ia representar o Pai com perfeição nessa terra. Versículo 17 de Lucas 10. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Aparentemente, Jesus aqui disse algo que não tinha a ver. Veja que ele diz: voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Que fantástico, Senhor, o poder que o Senhor nos deu. Estamos expulsando demônios, Senhor. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, vamos ler. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. 12, 10. Diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora, uma voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. É verdade que Cristo agora, com o olhar profético, vê a queda de Satanás, quando ele estaria pendurado na cruz, mas ele também vê a última queda de Satanás, que é esta: agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Jesus está mostrando claramente que nós seremos acusados. Nós não seremos recebidos e seremos acusados, como temos sido acusados. Mas temos sido acusados por quem? Não são por irmãos. São por pessoas que, infelizmente, estão dando ouvidos ao inimigo. E mostra também que isso ocorreria no fim dos tempos. Esta mensagem é para o fim do tempo. Esta mensagem é para nós. Ele traz um evento que está lá no futuro para mostrar que esta mensagem ela vai ter valor real muito mais do que em qualquer lugar, em qualquer momento, quando essas coisas estiverem acontecendo. Quando o diabo estiver prestes a ser expulso, finalmente, para que não possa mais, de maneira nenhuma, né, alcançar nenhum outro mundo. Quando ele estiver finalmente sendo expulso de tal maneira que ele será preso a esta terra, finalmente, amarrado, como diz o próprio livro de Apocalipse, né, pelas circunstâncias, pouco antes desse momento, essa mensagem terá um valor inigualável. Nos leva para o tempo do fim. Vamos ver se é assim. 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pessoas têm perguntado a nós sobre a questão da picada. Não vou falar o nome, porque senão cai eles cortam, né? Derrubam o canal até, dependendo do material, né? Derrubam o vídeo. Pessoas têm perguntado a respeito da picada. Devo tomar? Não devo tomar? Não, você não deve tomar. De maneira nenhuma. Você não deve tomar. Mas essa é uma decisão sua. Você tem que andar pela fé que você tem. Ah, mas se amanhã eles colocarem na marra, me derem na marra essa injeção, o que pode acontecer? Aí vale o que está aqui. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes. O que a serpente tem? Veneno. E escorpiões. O que o escorpião tem? Veneno. Então, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Como? Aqui não está falando apenas do diabo e seus anjos caídos e os homens que vão tentar a todo momento nos ferir. Está colocando especificamente a questão do veneno. Né? Não só o veneno de Satanás espiritual, mas o próprio veneno físico. Vamos ver se é assim. Marcos, capítulo 16, versículo 18. Marcos 16, 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos aos enfermos e os curarão.
Muitas pessoas estão preocupadas, cristãos, porque tomaram a vacina, tomaram a picada, e agora elas não sabiam, elas não tinham noção. É hora de pôr o joelho no chão e pedir a Deus que Ele cumpra nelas, porque Deus não considera o tempo da ignorância. Curar ou não, é Deus quem cura, não é o ser humano. Mas é hora de pedir a Deus agora a cura para aqueles que a tomaram, porque certamente tem veneno violento correndo na corrente sanguínea. E precisam pedir a Deus realmente que cuide deles agora. A promessa não vai falhar. 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Eu realmente acredito que muita gente vai morrer vítima dessa picada. Realmente acredito nisso. Mas se finalmente você não for curado por uma ou outra razão, se finalmente chegar um momento em que você olha para dentro de você e você se desespera porque você não vê poder para expulsar demônios, alegre-se porque o seu nome está escrito no livro dos céus. Isso é o mais importante. O mais importante não é se você vai dormir ou não. O mais importante é que o teu nome esteja escrito no livro do céu. O que é a morte para um cristão, né? Se não um sono? Não é necessário que o cristão tenha medo de dormir. Então, chega um momento que você deve agora apenas confiar em Deus e pedir a Ele que te socorra. O grande médico, Cristo Jesus, não perdeu nenhum caso, e Ele prometeu. E Ele não apenas promete, mas Ele cumpre o que promete, e Ele prova que isso é possível. Paulo foi pegar um monte de gravetos. Quando ele pegou um monte de graveto, uma víbora mortal picou ele. O veneno agora começa a correr na sua corrente sanguínea. Ele chacoalha a serpente no fogo. E tenta imaginar a cena por um momento. Paulo foi picado por uma serpente mortal. E eles agora estão só esperando Paulo cair. Eles estão conversando, estão se aquecendo porque estavam com frio. E eles, na verdade, imagino que nem estavam conseguindo ouvir direito o que Paulo falava, porque eles só estavam esperando Paulo cair, morto. E nada aconteceu. Porque Deus prova o que Ele é capaz de fazer. 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas. Que coisas? Aquelas coisas que Ele tentou ensinar em Cafarnaum. E que, infelizmente, os sábios e inteligentes não aceitaram. Mas então ele busca outra classe. Uma classe mais simples, uma classe que está disposta a ouvir. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprova. A Bíblia, ela se conecta inteira. Cada palavrinha é importante se você quer entender o que ele está falando. Cada palavrinha. Jesus falava a eles sabendo que nos atingiria um dia. Falava muito mais para nós do que para eles. Muito mais. Tudo que ele dizia para eles era muito mais importante para nós. Então ele falava com Pedro, ele estava pensando na Danéia, ele estava pensando no Patrick, ele estava pensando no Rogério, ele estava pensando na Catarina, ele estava pensando no Altair, ele estava pensando no Alexandre, ele estava pensando em cada um daqueles que ouviriam mensagens como essas. Ele estava pensando em cada um de nós. Ele falava para Pedro e nos via ali. Quando estavam pregando ele na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. Ele estava falando para nós. E a mensagem aqui é que os sábios e inteligentes não receberiam, mas os humildes, a eles seriam revelados. Revelaste aos pequeninos. Os humildes, revelaste. O que te vem à mente quando você ouve a palavra revelar? Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou, que as notificou junto ao seu servo. Apocalipse 1:1. O Apocalipse foi dado aos pequeninos, aos servos, àqueles que querem obedecer, aos humildes de espírito, mas, acima de tudo, aos que
obedecem. É por isso que você vai ver a senhora agora dizendo, tu, Cafarnaum, adventista do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até aos céus, com referência a privilégio, mas não andam na luz. Eles receberam essa luz. Se você observar, se você voltar aos pioneiros, você vai ver qual era a crença número 2. Há um Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai. Simples. Não foi dada a Trindade para a Igreja Adventista, nunca foi dada para a Igreja Adventista a Trindade. Foi dada para uma outra instituição que nasceu como fruto da apostasia. Para essa foi dada a Trindade. Porque eles jamais deveriam ter ouvido a besta lhes ensinar. Eles deveriam ter ouvido a voz de Cristo dizendo: Pai, Senhor do céu e da terra. Simples. Jesus falava com seu Pai. Jesus falava do seu Pai. 22. E aqui veio de forma ainda mais específica essa lição. Tudo por meu Pai, versículo 22, tudo por meu Pai me foi entregue. Não, não. Não, Senhor Jesus, o Senhor está enganado. O Senhor está enganado. O Senhor, sendo Deus, não pode ter recebido nada do Pai. O Senhor, sendo Deus, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente. Não tem como o Senhor ter recebido nada do Pai. Até porque o Senhor nem tem um Pai. Deus não tem Pai. O Senhor é o Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estão tentando ensinar Cristo. Será que Cristo não sabe quem Ele é? Será possível que o nosso mestre não sabe exatamente quem Ele é? E Ele está dizendo, eu recebi do Pai. Tudo por meu Pai me foi entregue. O Pai me deu, eu não tinha. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Me permita ler isso aqui para você. Vamos lá. De novo. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu vou ler como isso poderia ser dito. Não foi, mas como poderia ser dito. Tudo por Deus me foi entregue. E ninguém conhece quem é Jesus, senão Deus. Nem quem é Deus, senão Jesus. E aquele a quem Jesus quiser revelar. Por que ele não disse isso? Porque a lição aqui vai reiterar a verdade que tem sido rejeitada por Cafarnaum. Lembre-se, foi em Cafarnaum que ele ensinou. Tudo por meu Pai, uma vez, me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, uma vez. Pai, Filho. E senão o Pai, duas vezes, Pai. Nem quem é, senão o Pai. Nem quem é o Pai, três vezes, Pai. Senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando Deus te fala uma coisa uma vez, é muito importante. Quando Deus força, por assim dizer, te falando duas vezes, é extremamente importante. É urgente. E quando ele te fala três vezes, numa só frase, será que é pouco importante? Será que não seria desesperador ver a rejeição do mestre falando três vezes? Pai, 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 filho, 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 e alguém na frente dele dizendo, você está enganado. Vocês estão enganados. Vocês não entendem a Bíblia. Vocês não entendem a palavra de Deus. Isso é metafórico. Ai de vós, Cafarnaum. Porque se em Tiro e Sidom tivessem sido operados os milagres, os prodígios que em ti se operaram, se em Sodoma se tivessem operado, ele estaria em pé até hoje. Sodoma, meus irmãos. Sabe o que aconteceu em Sodoma? Eles estavam tão cegos, em relação do adultério, em relação à fornicação, em relação à sodomia, que eles
mesmo depois de tendo sido cegados, literalmente, para que pudessem enxergar a cegueira espiritual que tinham, mesmo assim, eles tateavam na porta tentando consumar o pecado. Que seria, então, de uma igreja que recebeu muito mais luz do que Sodoma? Por isso, o Apocalipse vai falar também comparando com Egito e Sodoma. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Versículo 23. E voltando-se para os discípulos agora, em particular lhes disse, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Então Jesus agora diz lá na sinagoga, bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem? Não. Em particular. Você estava em Cafarnaum. Você estava em Cafarnaum. E em Cafarnaum você começou a aprender algumas coisas. Em algum momento na tua vida, você resolveu aprender em particular com Jesus. Da mesma forma que Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra. E você agora, do que o senhor está falando? E os discípulos, em particular, foram falar com Jesus, foram perguntar. E aí eles lhes explicou. Aqui, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem. Só vai enxergar o que tem que enxergar na reta final quem se predispor a aprender em particular com Jesus. Você estava lá no mundo e aparentemente você estava na igreja. Aparentemente você estava na igreja, mas você não estava na igreja. Você estava na sinagoga de Cafarnaum. Em algum momento você resolve não mais fazer parte da sinagoga, não mais fazer parte de Cafarnaum. Você agora quer ser um membro verdadeiro de Cristo. E não tem como você escapar, a menos que você vá em particular buscar a verdade. E em algum momento, fazendo parte de Cafarnaum, fazendo parte daquela que se ufana de ter grande luz, você vai buscar a verdade por si mesmo. Porque você sabe, e você despertou, e entendeu que a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste. Você entendeu finalmente que você precisa conhecer por você mesmo. Você entendeu que não pode confiar nos mestres. Você entendeu que não pode confiar nos pastores, assim como eles não podiam confiar nos pastores da época. E entendendo isso finalmente, você se entrega. E começa uma caminhada que você não sabe, mas que vai te levar fatalmente para fora de Cafarnaum. Assim como aqueles que obedeceram a Cristo foram levados para fora do templo, para fora de Jerusalém, antes que Jerusalém fosse destruída. Serás abatida até os infernos. Terrível. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Preste muita atenção nesta frase final. Eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram. Meu irmão, minha irmã, por um momento tente entender a importância dessas palavras. Elias quis ver o que você está vendo. João Batista quis ver o que você está vendo. Jeremias, Amós, Oséias, Malaquias, Daniel, escolha. João quiseram ver. Preste atenção.
Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram, quiseram ver o que vocês estão vendo. Depois que eu entendi isso, eu nunca mais disse ao Senhor que eu queria ter vivido na época deles. Numa época mais simples. Porque eles desejaram ver o que estamos vendo. Porque tudo isso grita aos nossos ouvidos: Cristo está vindo. Finalmente, o desejo do cristão vai se realizar. As picadas, as perseguições, tudo o que está acontecendo grita ao meu e ao seu ouvido dizendo: Cristo está voltando. Fantástico. Será que é assim mesmo? Muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. 1 Coríntios 10, 11. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Não murmure. Tempos difíceis estão se apresentando. Não murmure, não reclame. Deixe que Deus, aquele que esteve no controle desde o início, continue no controle deste mundo. Não importa. Cada notícia que você vê grita ao teu ouvido: o diabo está no controle, não é possível. Cada notícia. E Deus está dizendo: calma, aquietai-vos. Eu sou o vosso Deus. Eu estou no controle. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Alguma dúvida? De que isso é para nós? De que aquela mensagem é para nós? Tudo. Tudo aquilo era figura para nós. Apocalipse 1:3. Porque ele diz assim: eu vos digo que muitos desejaram ver o que vocês veem, não viram, ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse para nós. Foi escrito para nós. Mas, Apocalipse 14, 1-4. Apocalipse 14, 1-4. Olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como a voz de um trovão, grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. E cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Estes são os que não estão contaminados com Cafarnaum, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Os discípulos foram em particular, porque seguiram o Cordeiro onde ele ia. Quem ficou olhando para o templo ficou lá e não entendeu a lição. Mas quem seguiu o Cordeiro, deixando o templo para trás, ouviu. Difícil de entender? Apocalipse 4, 1. Apocalipse 4, 1. Como isso funciona? Como será isso? 4, 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvi falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Tem uma porta aberta. Essa porta só se abriu na nossa época. Quando eu digo nossa época, é que ela se abriu para nós. Essa porta se abriu. Quer você creia, quer não, essa porta se abriu em 1844. Não importa o que você diga, não importa o que você defenda. Ela se abriu e ela está aberta. A única pergunta é: você vai entrar? Sobe aqui, você vai subir.
Você vai finalmente decidir buscar ao Senhor de todo o teu coração. Você vai decidir buscar a verdade, doa como doer. Você vai buscar subir em santificação. Você vai finalmente tomar a decisão de mudar a tua vida realmente para fazer o que Deus te pede. Abandonando o mundo e ficando realmente com o que Deus te ensina. Sobe aqui. Você vai aceitar o convite e vai entrar nessa porta, na porta do Santíssimo, ou vai continuar arrumando desculpas para dizer que essa não é uma verdade? Você vai continuar arrumando desculpas, dizendo que não aconteceu nada em 1844, que foi um engano. Cafarnaum recebeu luz. O fato dela ter rejeitado a luz não muda o também fato de que ela recebeu luz. Ela recebeu essa luz. A porta foi aberta para ela. Eles entraram e por isso tiveram luz. O fato deles terem fechado de novo essa porta para eles não muda. Repito, não muda o também fato de que luz foi dado a eles. Quatro. Sobe aqui. Mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Jesus disse, bem-aventurados os olhos que veem, porque eles quiseram ver e não puderam. Eles não puderam entrar naquela porta porque aquela porta não estava aberta. E é daquela porta que jorra luz hoje, como nunca dantes para o povo de Deus. Por uma razão simples. O diabo está trabalhando nas trevas como nunca dantes. E Deus faz o equilíbrio. Deus está mostrando a nós, está nos dando luz que ninguém recebeu até hoje. Repito, a única pergunta é: você vai entrar por esta porta? Apocalipse 3:8. 3:8. Se você decidir entrar por essa porta, você vai entender algo. Mas é preciso decidir entrar por essa porta. Quando você decidir entrar por essa porta, quando pela fé você aceitar a profecia de Daniel, que foi dada para o povo dos últimos dias, e pela fé adentrar essa porta, você vai entender algo fantástico sobre esta porta. Apocalipse 3 apresenta a igreja perfeita que Cristo vem buscar. Filadélfia, a igreja do amor fraternal. E tudo está ligado. Essa porta foi aberta para que você possa entrar na verdadeira igreja, saindo de Cafarnaum e entrar em Filadélfia. Saindo de Cafarnaum para entrar em Filadélfia. Não tem como entrar em Filadélfia ficando em Cafarnaum. Não se engane. Cafarnaum não é e nunca será Filadélfia. Não. Precisa sair. Sai dela, povo meu. E agora o convite é: a porta de Filadélfia está aberta para você. Será que é assim? Vamos ver. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Quem é o verdadeiro? O que tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vocês são poucos, eu sei. São poucos. Mas eu quero que vocês guardem a minha palavra. Que palavra, Senhor? A palavra que eu dei desde o início. A palavra que eu dei a Cafarnaum e Cafarnaum rejeitou. Guardem-na. Guardem-na. E não negaste o meu nome. Que nome, Senhor? O meu caráter. Quero que vocês olhem para o meu Filho, Jesus Cristo. E nele vocês verão o meu caráter impresso. Naquele ser humano, vocês verão o meu caráter impresso. E esse caráter, agora, faz parte do meu Filho, de forma plena, porque nele habita a plenitude da divindade. À medida que vocês avançarem, guardando a palavra que meu Filho lhes deu, à medida que vocês avançarem, vocês refletirão o caráter de meu Filho, e então vocês serão Filadélfia. E agora,
eu os reconhecerei de fato como meu filho e irei buscá-los. Essa é uma promessa que Cristo faz. Porém, de Cafarnaum, eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, que se dizem adventistas e não são, mas mentem. Permita-me. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus e não são, mas mentem. Por quê? Se dizem adventistas, mas não são mais. Porque mentem. O que é a mentira? Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Meus mandamentos. 10 mandamentos, não 9, não 8, 10. Dos quais o primeiro é categórico. Não terás outros deuses diante de mim. Mim, um Deus único. A mensagem é dada. E cada um de nós tem diante de nós uma porta aberta que revela toda essa verdade. Os nossos irmãos do passado quiseram entrar e não puderam. Mas a nós é proposta essa mensagem. 10 e 11. Apocalipse 3, 10 e 11. Como guardaste a palavra da minha paciência. Paciência, meus irmãos e irmãs. Paciência. Eles virão. Nós pregamos e parece que não vem, eles virão. Como guardaste também a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. De novo, guarda o que aprendeste lá no início. Guarda o que aprendeste. Guarda o que tens buscado. Não deixe que te enganem. Não deixe que filosofias sutis te enganem. Não deixe que mais ou menos está escrito te engane. Não deixe. Guarda o que tens. Para que ninguém tire a tua coroa. Lucas 13, 24. E com isso nós encerramos. Lucas 13, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos tentarão entrar e não poderão mais. Chega um momento que, rejeitando a verdade, a porta estreita do Santíssimo, porta estreita, não é o átrio, muitos, daqui a pouco, vão querer entrar e não vão poder. É claro que há uma aplicação aqui também para a porta da graça. Mas a porta da graça não é e nunca será estreita. A porta da graça é graça, favor imerecido, é dado, é presente. A porta estreita é preciso lutar, é preciso buscar. Muitos quiseram e não puderam. Quiseram e não puderam. A todos aqueles que querem a graça de Cristo, ela é oferecida livremente. Mas para entrar pela porta estreita, vai ter luta. O sacerdote, para ser de fato sacerdote, ser de fato sacerdote como Deus o queria, tinha que se abster de muita coisa. Para ser sumo sacerdote, então, mais ainda. A porta estreita está sendo oferecida. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque chegará um momento que muitos quererão e não poderão. Aqueles que estão bebendo diariamente a bebida oferecida por Cafarnaum estão se afastando dessa porta estreita, estão se afastando da santidade, não estão vivendo na luz que têm. Chegará um momento que perceberão e não conseguirão entrar. Não conseguirão entrar, não conseguirão entender a profecia que nos leva para o Santíssimo. Não conseguirão ouvir a voz que diz, sobe aqui. E, infelizmente, ficarão de fora. Guarda o que tens, para que ninguém tire a tua coroa. Portanto, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os vossos olhos, que veem o que vocês veem. Se você, meu irmão, minha irmã, tem tido o privilégio de ver o que outros não estão vendo, agradeça a Deus por isso.
Mas lembre-se, se você consegue ver nessas mensagens coisas que outros não estão vendo, é porque você está sendo chamado para subir mais alto. Coloque no teu coração o desejo sincero de buscar a temperança, buscar se alimentar corretamente, preparar este que é o templo do Espírito Santo para a honra e glória do nosso Deus. Porque Cristo logo dirá, quando ele vier, ele não quer encontrar você em Cafarnaum, ele quer encontrar você em Filadélfia. Pense nisso e que Deus seja contigo, meu irmão e minha irmã. Vamos orar? Bondoso Pai que está nos céus, nós te agradecemos imensamente pela mensagem que o Senhor nos dá nesta manhã. Embora por boca humana, nós sabemos que ela vem do teu trono, porque nós simplesmente, Senhor, temos aprendido com o Senhor. O Senhor Jesus é o nosso mestre e tem nos encaminhado dia a dia para a sua verdade. Nós te agradecemos, Pai, por tamanha bondade, e pedimos que essas verdades não nos façam orgulhosos, mas que elas nos façam humildes, Senhor, para entender que de graça recebeste e graça dai. Ajuda-nos a compartilhar, a levar avante essa mensagem. Todos aqueles que ouviram essa mensagem, que eles possam compartilhar também, e que nós possamos, Senhor, aguardar a tua vinda, Senhor, vindo buscar aqueles que te pertencem, e possa o Senhor preparar-nos, Senhor, para que façamos parte desta maravilhosa igreja, Filadélfia, a igreja que o Senhor tanto anseia vir buscar. Toma-nos em tuas mãos, nós te pedimos, te agradecemos. Dá-nos um sábado, um restante de sábado, cheio da tua presença. Nós te pedimos e agradecemos por Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Queremos estar agradecendo aos irmãos que nos acompanharam aí, tá? E pedir para os irmãos que possam compartilhar mensagens, se gostou. Também, irmãos, tivemos... Nesse momento estamos com 57 pessoas assistindo, mas teve mais já. Tá? Só que nós estamos com poucos aí likes e dislikes. Gostaria de pedir para os irmãos, tá, que possam estar deixando aí o seu like para que essa mensagem seja compartilhada para mais pessoas, tá? Não é que o YouTube vendo os likes aí, ele acaba que as pessoas gostam e acaba enviando para mais pessoas, tá bom? Estamos só com 31 likes. Tá? E se também os irmãos não gostaram da mensagem, que possam deixar o seu não gostei aí, tá bom? Irmãos, um feliz sábado para todos aí. Quero agradecer, em especial, né, aos irmãos que estão nos ajudando aí pelo site. E também, irmãos, pedir para que os irmãos possam estar orando para que nós possamos voltar com o projeto, né, das lives de sábado à tarde, tá? Que o senhor possa estar nos encaminhando e, né, colocando em nosso coração o que nós devemos fazer, amém? Rogério, agradeço pela participação, que o Senhor o abençoe e o guarde também. Amém. Obrigado, que Deus abençoe a todos.